Bom dia, meus queridos. Hoje é 2 de fevereiro, sexta-feira, e o tema do devocional de hoje vai ser: sempre haverá colheita de provisão quando há uma semeadura de obediência e entrega. E a leitura que nós iremos estudar, ela está lá no livro de Gênesis 8, a partir do 20, que conta a história de Noé. Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar. O cheiro dos sacrifícios agradou o Senhor e ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez, enquanto o mundo existir. Sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém. Meus queridos, tudo o que há na natureza expressa a majestade, e a perfeição de Deus. Os rios, os mares, as plantas, os animais, eles revelam toda a soberania e a criatividade do Pai. E nós sabemos que o homem ele pode semear, cultivar e colher, mas tudo isso provém da doação de Deus ao homem, Nós temos o acesso a tudo isso porque Deus nos permite. E o versículo que nós lemos, ele encontra-se logo após Noé dedicar uma oferta a Deus após o grande dilúvio. Tudo isso nos dá um vislumbre do cuidado do Pai com os seus filhos. Naquela ocasião, tudo na terra havia sido destruído com a inundação. O cenário era de desolação total, estava tudo destruído. Mas Deus ele fez questão de prometer a Noé que haveria plantio e haveria colheita, dia e noite, e que essas coisas elas jamais cessariam enquanto terra existisse. Ou seja, Deus ele deu para Noé uma promessa de esperança e de provisão em meio a um cenário completamente caótico. E essa promessa ela se estende até os dias de hoje e se manterá assim. Deus ele continuará provendo o cenário para nossas vidas, ainda que o cenário que você esteja enfrentando neste momento seja de escassez, seja de dificuldade e que os seus olhos sejam com dificuldade de enxergar a provisão. Entenda, o Pai ele continuará guardando e amparando você. Por isso, meus queridos, seja como Noé. Lá em Gênesis 6 está escrito que ele andou fielmente com Deus. Acho que todos nós já passamos por N situações difíceis aonde a nossa visão de fé e confiança em Deus nos levou a viver a provisão. O que é viver na provisão? É não ter o que acumular. Falo que existe o tempo do celeiro, existe o tempo da provisão. O tempo da provisão é onde você vai viver o hoje, você vai viver o dia de hoje, você tem certeza que Deus ele vai te dar para você se manter para o dia de hoje. E Deus ele vai te moldar e ele vai te amadurecer para o dia de hoje, ele vai preparar, ele vai fortalecer os seus galhos, ele vai fortalecer o solo para chegado o tempo do celeiro, que é o tempo que você vai poder acumular, é o tempo que você vai poder acumular grandes riquezas para daí conseguir transbordar na vida dos outros. Mas, que tipo de escassez que você está enfrentando hoje na sua vida? É uma escassez financeira? É uma escassez sentimental? É uma escassez familiar? Sabe, meus queridos, que a decisão de confiar em Deus o levará ao cumprimento das promessas que Ele tem para a sua vida e a uma colheita que jamais cessará. Porque essa é uma promessa que Ele deu para Noé lá atrás e que Ele continua nos dando todos os dias até hoje das nossas vidas. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso pão de cada dia, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde. Pai, obrigado pela nossa inteligência, obrigado por sempre nos manter seguros. Pai, no dia de hoje nós te pedimos, nos acompanhe,
nos fortaleça, fortaleça a nossa fé, fortaleça-nos no tempo de provisão, Pai. Não permita que a nossa fé ela seja diminuída, não permita que a nossa fé ela seja abalada nos tempos de provisão, Pai. Faça com que a cada dia mais a nossa fé ela seja fortalecida e que a nossa crença de que dias melhores virão e que dias melhores chegarão se fortaleça cada dia mais. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Fiquem todos com Deus e tenham um dia muito abençoado.